Capítulo 1015, fim da linha 1. Não fique tão surpreso, não sou surdo nem mudo. Depois de Kula, você ficou angustiado com alguma coisa, mas se recusou a falar sobre isso comigo e passou muito tempo com Glória Fria, disse Aquila. Sem mencionar todas as vezes que vocês dois mudam de assunto abruptamente no momento que eu chego perto e depois disso, vocês têm olhares de culpa em seus rostos. Kila nunca teve segredos para mim antes de Kula, então não foi difícil entender o que aconteceu. Lita é a única pessoa que todos nós conhecemos cujos segredos escondemos de nossos pais e até mesmo uns dos outros. Lita está certo quando diz que passamos muito tempo juntos. Kila suspirou. Você me lê como um livro, Fria. Tudo que você disse é verdade, mas não cabe a mim compartilhar essas coisas com você, assim como você não me contou o que realmente aconteceu em Zantia. Você percebeu? Fria ficou pasma. Ela sempre pensou que o segredo do protetor estava seguro com ela. Claro que sim. A propósito, o sentimento de inveja é mútuo. As pessoas me consideram um gênio, mas minha maior conquista é sempre ser o elo mais fraco de nossa corrente. Claro, aprendo rápido e minha magia é poderosa, mas quando o empurrão vem para empurrar, ou sou um fardo ou um kit de primeiros socorros. Vocês dois, em vez disso, não apenas são considerados os melhores em seus respectivos campos de trabalho, mas também podem se manter firmes em qualquer circunstância. Mesmo em Laruel, eu fui o único que ficou para trás. Morou que estava certo, posso ser jovem, mas sou tão forte quanto um fóssil antigo. Nesse ponto, o clima alegre azedou. Assim como Kila não podia negar as palavras de Fria, suas irmãs não tinham como amenizar o fato de que Kila era realmente fraca. Sempre que eles se moviam, sua primeira prioridade era mantê-la segura. Eles voltaram a caminhar em silêncio, indo mais fundo no subsolo até a hora de voltar ao acampamento para o jantar. Eles estavam cansados da exploração e tristes com a revelação de que seu vínculo de confiança estava quebrado por causa de uma certa pessoa. Eu poderia confrontar Lit sobre os acontecimentos de Kula, mas não quero forçá-lo a se abrir. Ele já tem problemas de confiança enraizados e não quero arruinar nossa amizade. Eu juro que se até Camila souber o que diabos está acontecendo, eu sou o último a saber. Eu vou chutar a bunda dele. Fria pensou enquanto abria uma porta dimensional de volta para sua tenda. Glória ouviu os relatórios de seus subordinados e Fria fez o mesmo. Enquanto esperava seu retorno, Kila preparou o jantar. Eu realmente gosto de cozinhar. É muito semelhante à magia em sua necessidade de atenção aos detalhes e mistura de vários ingredientes, mantendo-os equilibrados. Ela pensou. Os soldados não tinham nada a relatar, enquanto os garimpeiros estavam bastante otimistas. Eles ainda não tinham encontrado nada, mas muito raramente veias de cristal corriam tão perto da superfície e mesmo se o fizessem, era provável que um morto-vivo os tivesse eliminado primeiro para enganar os transeuntes. Os membros do escudo de cristal, entretanto, não traziam boas notícias. Eles tinham visto os dois capitães usarem seus amuletos pessoais com muita frequência para que fosse normal. Além disso, Cortus e Lota passavam a maior parte do tempo dentro de suas respectivas tendas, onde os homens de Fria não podiam segui-los. Glória compartilhou todas as informações com Berion. O general não ficou satisfeito com o fato de outros membros do exército serem colocados sob vigilância, mas não podia ignorar as preocupações dela. Vou checar seus antecedentes novamente e estender a investigação às suas famílias também, Berion disse. Não se trata apenas de inimigos externos, Sr. Glória disse. Nós dois sabemos que Velandeiros tem muitos aliados. Qualquer acidente que aconteça aqui pode ser facilmente atribuído aos mortos-vivos. Depois do que aconteceu com a casa dos Nuragor, ele precisa de uma vitória para virar a balança novamente. É por isso que eu não queria vir aqui. Eu sei, mas eu não teria me lembrado de você se eu tivesse outra escolha. No entanto, Berion estava apenas dizendo uma meia-verdade. O exército estava realmente com falta de pessoal, mas ele a escolheu porque a missão parecia infalível e as veias de cristal ficariam ótimas em seu currículo. Sua brilhante resposta ao ataque do morto-vivo tornou a situação ainda melhor.
Encontrar uma mina de cristal já era uma façanha, mas arrebatar uma do inimigo público número 1 era exatamente o tipo de conquista que poderia colocar a carreira de Glória de volta nos trilhos. Mantenha-me informado e não hesite em vir diretamente para mim no caso de precisar de reforços. General Barrion fora. Ao voltar para sua tenda, Freya e Glória encontraram Killa conversando com Clea Orman. O chefe Royal Prospector estava dando seu melhor argumento para fazer Killa mudar de carreira. Não se preocupe com matrizes. Eu posso te ensinar sozinho e com seu talento. Duvido que demore muito para colocá-lo em dia, Clea disse. Depois de terminar, Killa prometeu que pensaria no assunto e deu a todos um prato de ensopado de carne com legumes. O caldo quente tirou de seus ossos o frio que havia deixado passar o dia dentro das cavernas escuras e úmidas, ao mesmo tempo que mantinha aquecidos os outros ingredientes. Delicioso! Se eu já não fosse casado, eu proporia a você. Você é um grande curandeiro, prospector, e agora até cozinha. Existe alguma coisa em que você não seja bom? Clea limpou o prato e pediu alguns segundos. Brigando, Killa suspirou. Bem-vindo ao clube. Você pode ser um membro júnior na melhor das hipóteses, Clea respondeu. Pelo menos ontem você contribuiu, enquanto a maioria dos membros da minha unidade apenas se molhou e chorou por suas mães, incluindo eu a sério. Freya deixou escapar, percebendo quão rude foi sua pergunta no momento em que saiu de sua boca. Sinclair assinou com a cabeça sem um pingo de vergonha. Você não encontrará nenhum herói entre os Royal Prospectors. Não me interpretem mal, temos muitas pessoas legais com um bom coração, mas quando o perigo aparece, o banheiro chama. Somos mais corajosos do que aqueles magos que passam suas vidas inteiras confinados em seus laboratórios ou tribunais, mas não somos um guerreiro. Por outro lado, nossa taxa de mortalidade é a mais baixa do exército e nossa expectativa de vida é a mais longa. Depois de um bate-papo trocando truques sobre como localizar cristais que serviriam aos Arnas durante sua exploração, e depois que todos os três concordaram em silêncio, Glória perguntou: Clea, você já trabalhou antes com o Capitão Cortus ou Lota? Estou neste negócio há tempo suficiente para conhecer quase todo mundo, Clea respondeu. Desculpe minha grosseria, mas não gosto de falar pelas costas dos meus colegas e duvido que você pergunte por que gosta deles. Não quero descobrir sujeira sobre eles. Só quero saber se posso confiar neles. Há tantas coisas que seus arquivos pessoais podem me dizer e você não pergunta ao barman se a cerveja deles é boa, Glória disse. Entendi, Clea pensou por um momento, ponderando o quão perto ela esteve da morte devido à incompetência de Cortus e se ela poderia confiar sua vida a Lota. Cortus é teimoso como uma mula, mas menos inteligente. Ele nunca passou do capitão, apesar de ser ativo em campo, porque teve tantas derrotas quanto vitórias. Capítulo 1016, fim da linha 2. Ele é o cara certo quando você quer que as coisas sejam feitas de acordo com o livro, mas falta-lhe visão e flexibilidade. Ele era bom demais para permanecer tenente, mas não o suficiente para ser um capitão decente. Lota, em vez disso, é uma mulher inteligente e competente, mas ambiciosa demais para seu próprio bem. Nunca se sabe se ela está servindo ao exército, aos interesses de seus aliados políticos ou aos seus próprios. Se eu tivesse que dar um palpite, diria que provavelmente Barrion escolheu Cortus para fazer você parecer bem, enquanto seus inimigos exploraram a crise para colocar Lota no comando dos reforços antes que um dos homens de Barrion estivesse disponível, Clea disse. Isso é um inferno de análise para alguém que apenas um segundo atrás alegou não gostar de falar pelas costas dos colegas. Freya estava feliz por não ter entrado para o exército. Quanto mais ela aprendia sobre isso, menos gostava dos jogos de poder escondidos por trás até mesmo da menor decisão. Glória revirou os olhos, feliz por Freya ser apenas uma consultora. Sua atitude ousada, combinada com seu hábito de falar com qualquer pessoa como se fosse sua colega, sem levar em conta a idade e a posição, teriam tornado sua carreira tão curta que ela se tornaria um conto de advertência no exército. De fato, Clea riu. Por um momento eu havia esquecido que no meu ramo de trabalho não há lugar para polidez.
Para sobreviver por tanto tempo como eu, você deve aprender a distinguir com um olhar se uma veia vale o seu tempo ou não, e as pessoas não é diferente. Vocês são minhas veias de cristal, meninas. Não me decepcionem. A prospectora-chefe bocejou e desejou-lhes boa noite antes de ir para sua tenda. Lançar matrizes o dia todo era um negócio cansativo e a idade só avançava. Sou eu ou Clea se parece um pouco com Yondra? Flória perguntou quando eles ficaram sozinhos. Sinquila se lembrou com nostalgia da falecida professora do Grifão Negro, que entrara em confronto com Lita em seu primeiro encontro, apenas para mais tarde oferecer seu legado mágico e sua cadeira a ele. Não. Idade à parte, eles não têm nada em comum. Fria nunca conheceu Yondra, mas ela se considerava uma boa jogadora de caráter. Com base no que você contou sobre como ela viveu e morreu, Yondra era apaixonada, enquanto Clea é calculista. Ela não nos pediu para proteger sua unidade ou seu discípulo, apenas seu próprio traseiro. Que coisa típica de Lit para se dizer. Kila engasgou com a análise cínica de sua irmã. No entanto, Fria não está completamente errada. Flória pensou em todas as palavras e ações de Clea. Não sou tão cínica quanto vocês, mas se há algo que aprendi com as consequências de Kula é que acreditar na lealdade cega é coisa de tolos. Sob todas as palavras bonitas sobre honra e os juramentos que fizemos, sob nossos uniformes, os militares ainda são humanos. Vamos aceitar as palavras de Clea com um grão de sal e a partir de amanhã, vamos colocar um rabo nela também. Fria assinou com a cabeça e preparou suas camas. O dia seguinte também prometia ser interessante. Graças ao amuleto personalizado de Fria, eles puderam retomar a busca exatamente do mesmo local que haviam deixado algumas horas antes. Entre as palavras que compartilharam entre si com Clea, as irmãs Ernas tiveram muito em que pensar. Eles procederam em silêncio, apenas interrompidos pelos relatórios de status que Fria e Flória recebiam regularmente de seus respectivos subordinados. Movendo-se nos túneis deu a eles uma sensação estranha. Só havia magia para iluminar o caminho. Todos os túneis pareciam iguais, dando-lhes a impressão de estar girando em círculos, e cada um de seus passos produzia um eco. Isso os fazia se sentir vulneráveis e lutar contra o desejo de não manter os feitiços prontos, fazendo com que muitas vezes perdessem o foco. Lançar matrizes enquanto mantém a guarda já drenou muita energia. Manter feitiços poderosos na ponta dos dedos faria com que sua exploração durasse minutos em vez de horas. Ao contrário dos despertos, os falsos magos consumiriam mana no momento em que lançassem um feitiço, não importando se o usassem ou o guardassem para mais tarde. Pessoas como Lit, em vez disso, podiam lançar e depois lançar feitiços não usados, gastando apenas o foco mental necessário para mantê-los prontos. As irmãs Ernas foram forçadas a lutar contra a paranoia e claustrofobia que inspirava a caminhar por horas no escuro. Então, quando viram uma luz à sua frente, não se alegraram. Eles desligaram sua própria luz e teceram seus melhores feitiços o mais rápido que puderam. O reaver de Flória era a ferramenta perfeita para uma emboscada, enquanto o florete de Fria, Dreadnought, era mais um pau para toda a obra. Eles avançaram lentamente, usando magia negra para esconder seu cheiro e magia do ar para flutuar acima do solo, enquanto criavam o som de seus passos para dar a impressão de que nunca haviam desacelerado. O feitiço se moveu mais rápido do que eles para que eles emboscariam qualquer um que atacasse a fonte do barulho. No entanto, quando o feitiço atingiu a área iluminada, nada aconteceu. Eles não baixaram a guarda e Fria conjurou uma fissura dimensional do tamanho de um buraco de fechadura na frente de seu olho e seu ponto de saída na frente da fonte de luz, usando-os como um dispositivo de vigilância improvisado. Pela grande mãe ela sussurrou enquanto passava a fissura para suas irmãs e permitia que elas olhassem através dela também. A caverna escura levava a uma veia de cristal onde as gemas da camada mais baixa eram de cor verde, algo que envergonharia até mesmo as minas de Larocha. Ao girar o ponto de saída da fissura, Fria procurou por inimigos no local, apenas para encontrar cristais azuis e violetas maiores do que uma maçã saindo das paredes. Só depois de conjurar uma zona de silêncio, Flória falou. As coisas não poderiam ficar piores.
Nós apenas tropeçamos na coisa mais próxima de uma armadilha mortal que eu já vi. A veia de cristal significa que não podemos teleportar. Ainda em um ambiente tão mal iluminado e desconhecido lugar, mesmo isso é inútil. Se entrarmos naquela caverna, não teremos permissão para usar grandes feitiços sem arriscar explodir tudo. Se eu fosse um morto-vivo, escolheria este lugar para nos emboscar, pois me permitiria explorar meu físico superior, destreza e resistência infinita. Precisamos nos afastar o suficiente para abrir com segurança um portal e chamar reforços. A análise de Glória foi tão precisa que se o Ghoul encarregado da emboscada pudesse tê-la ouvido, ela teria pensado que Glória era uma vidente. Infelizmente para as irmãs Etnas, seu truque com o som de passos enganou e alertou seus inimigos ao mesmo tempo. Não vê-los aparecer interrompeu o ataque dos Ghouls, que logo começaram a se perguntar o que estava acontecendo. A zona de silêncio os impediu de ouvir Glória, mas o barulho que o feitiço produziu também fez os Ghouls entenderem que de alguma forma seu plano havia falhado e que eles tinham que se mover antes que fosse tarde demais. Eles saíram das paredes da caverna, cercando os humanos de todos os lados. Desta vez, eles usavam proteções encantadas e empunhavam armas curtas que amplificariam suas proezas de ataque sem serem impedidos pelo espaço confinado. Fria, pegue Kila e corra. Glória temia que, sem magia dimensional, Fria não seria diferente de Kila. Glória já estava em desvantagem numérica e derrotada, tornando a situação uma luta perdida antes mesmo de começar. Se ela também tivesse que proteger alguém, sua chance de vitória iria de pequena para nenhuma. Continua no próximo vídeo.